Olá, estamos aqui em mais uma série desses vídeos Você Pergunta, Eu Respondo, agitando aqui um pouquinho a nossa quarentena, hoje com a filha mais nova, Maísa. Vamos lá. Hoje, além de responder as perguntas de zumbido, hoje eu vou responder também uma de misofonia. Aliás, eu vou começar por ela, tá bom? Então, é da Tininha Ânimos. Olha lá. O que você aconselha para a comunidade misofônica nesse período de quarentena? O estresse aumenta e, consequentemente, a misofonia piora. Tininha, para você que eu sei que é uma dessas pessoas que move mundos e fundos para fazer esse mundo da misofonia avançar em termos de divulgação e de busca por um tratamento. O que nessa vida não piora com estresse? Me diz, né? Mas eu entendi muito bem o que você quis perguntar. Então veja. Para as pessoas que eu atendo com misofonia, acho que muita gente tem um incômodo no trabalho. Com alguém que funga o nariz, com alguém que mexe a perna, com alguém que bate na mesa, que fica rodando caneta, etc. Então, neste lado, a quarentena pode ser positiva, uma vez que o home office dá pra gente uma certa distância dos colegas de trabalho. Então, para quem intensificou o home office ou descobriu pela primeira vez, porque sempre fazia trabalho presencial, esse é o lado bom da coisa ruim. E eu fiz questão de começar assim, porque eu sou uma pessoa otimista e acho que a gente tem que ver as coisas boas também, tá? Para quem tem misofonia exclusivamente provocada por sons feitos por membros da família, com toda certeza o bicho pega muito mais nessa quarentena, porque existe essa intensificação do convívio familiar. Bom, com certeza a vida de pessoas com misofonia não é fácil dentro de casa, quando algum dos familiares come de boca aberta, masca chiclete, vai comer algum alimento crocante, como, por exemplo, batatinha, chips, ou maçã, ou cenoura, ou qualquer uma dessas coisas, arrasta chinelo, ou qualquer tosse, espirra, mexe os lábios, etc. De qualquer jeito, olha, eu sou super a favor de investimento em relacionamento familiar. E assim como uma plantinha precisa de água, senão ela morre, de fato o relacionamento familiar precisa ser aguado, no bom sentido, para que as coisas fiquem mais fáceis. Então veja, a vida da pessoa com misofonia não é fácil, mas também não é fácil a vida de um familiar de alguém que tenha misofonia. Uma das queixas que eu mais ouço é: ninguém me entende, todo mundo acha que é frescura. Então essa quarentena é um momento propício para intensificar o conhecimento sobre misofonia. E eu vou lembrar que há anos atrás a gente fez o SOS Misofonia, que está lá disponível no www.misofonia.com.br. Então é uma forma de você mandar um e-mail, no caso anônimo. Eu sei que não serve para família, porque todo mundo sabe que a pessoa tem misofonia, mas é uma tentativa de mostrar informações oficiais que vão chegar na caixa, né, de entrada dessa pessoa, tá? Então fica aí uma sugestão a mais. E a outra coisa eu tenho muito estudado a questão da raiva da pessoa que tem misofonia, porque ela tem raiva aos sons, né? Essa é a parte que tá dentro da doença. Mas como eu tive uma oportunidade, que eu já contei em algumas outras vezes, de acompanhar um caso de misofonia que tinha muito a ver com raiva das situações do mundo, e os sons eram apenas uma dessas situações, eu hoje tô com uma ideia, que eu tô fazendo um projeto de pesquisa para poder demonstrar se eu tô certa ou se eu tô errada. Mas que a raiva em si, que pode ser armazenada, acumulada desde a infância por N pi fatorial motivos, possa de fato ser a base da origem da misofonia. Então eu acho que também olhar para a raiva que a gente tem das coisas do mundo, né, a quantidade de raiva, o jeito de expressar a raiva, também pode ser um caminho. Mas enfim, a ver.
o futuro está chegando, né? Um passo de cada vez, vamos ver se a nossa pesquisa consegue demonstrar. Se isso der certo, de fato, vai aparecer uma outra maneira, um tanto que natural, da gente abordar a misofonia, tá bom? Bom, a Ana Luísa perguntou assim, ela falou, eu tenho 36 anos, admiro o seu trabalho, tenho zumbido há 3 anos. Fui ao otorrino e fiz várias audiometrias normais, mas com curva tipo C na imitanciometria, que sugere disfunção da tuba auditiva, quer dizer, a comunicação entre o ouvido e o nariz. Fiz as orientações do médico, porém ainda não desapareceu completamente. Mudou de apito para chiado. Normalmente chiado é mais tolerável do que apito. Enfim, eu sinto melhorar a cada dia. Ótimo, Ana. Eu gostaria de saber se essa disfunção é realmente demorada para melhorar, porque ocorreu um barotrauma que eu tive. Pesquisando artigos, vi um mestrado sobre barotrauma que fala que o zumbido melhora entre 6 e 12 meses. Ela até citou o autor. Poderia me ajudar e falar algo sobre isso? Gratidão pela sua iniciativa. Ana, é isso mesmo, tá? Então, se você já tem o diagnóstico certinho pela sua clínica, por essa evidência da curva tipo C, pela orientação que você fez do seu otorrino e você já tá melhorando, vale aquele ditado, em time que tá ganhando não se mexe, vai em frente, tá bom? A Bia Carioca Oficial comentou assim, tenho sensação de vibração dentro de um dos ouvidos, sem exposição prévia a barulho, somente a estresse emocional. Não é estalo, não é mioclonia, é sentir algo vibrando e ouvir isso. Junto com a vibração, acompanha a plenitude, que é a sensação de tampar o ouvido. Quanto maior a vibração, mais tampado fica o ouvido. Eu tomo Donarém há 4 meses, mas não parou totalmente. Ou seja, eu entendo que melhorou parcialmente. Nessa época do coronavírus, voltou a vibrar com força total. Você pode falar mais sobre esse sintoma? Eu busco artigos sobre esse assunto, mas é tão raro. Agradeço se puder falar sobre isso. Um dos tratamentos é cortar o tendão. Quais as implicações desse corte? Bia, muita pergunta de uma vez, mas vamos lá. Então, o que você tem, esse conjunto da vibração, o ouvido tampado e junto com outros sintomas, fazem parte de um negócio que chama TTTS. Do inglês é Síndrome do Tensor do Tímpano Tônico, tá? Então, de fato, a manifestação principal é essa vibração, é esse tremor do musculinho, do mini músculo atrás do tímpano, que chama tensor do tímpano. E vira e mexe, isso é de fato decorrente do estresse. Essa parte da musculatura aqui, da mastigação, muitas vezes tem a ver com isso. Essa contratura frequente de muita gente que aperta os dentes nessa época de estresse, ou em qualquer época, mesmo que não seja na quarentena, acaba ativando também essa questão auditiva, tá? Então, eu prefiro, normalmente, eu sou bem conservadora, eu prefiro o tratamento medicamentoso. Você está fazendo veja com seu médico se tem outra opção para você fazer. E, de fato, o corte, a secção do tensor do tímpano é uma opção que a gente deixa para aqueles casos que não tem melhora nenhuma com remédio. Eu entendo que você teve melhora com seu medicamento, só que daí entrou o corona e todo esse estresse conjunto que a gente está vivenciando. E como eu já falei na outra resposta, sou uma pessoa otimista, acho que a gente dentro do estresse precisa ver qual é o lado bom da coisa ruim. Vou te contar uma experiência pessoal. Eu tenho tendência a sofrer quando eu não consigo controlar as coisas. Quer situação maior do que não conseguir controlar a necessidade de fazer uma quarentena? Então, dentro do lado ruim, que é esse sofrimento para mim, ainda com a incerteza do futuro, eu tô vendo o quanto eu tive de coisa boa. Eu fiquei mais calma, com menos coisa para fazer, porque só me para quando eu sou obrigada, né? Senão eu tô sempre em movimento. Eu cultivei aqui o relacionamento com as minhas filhas, eu fiz ginástica dentro de casa, que era uma coisa que eu não fazia, eu melhorei o nível aqui de alimentação do que a gente faz, enfim, se a gente olhar o lado bom da coisa, eu acredito realmente no contraponto com o estresse físico e emocional. Então fica aí mais uma sugestão para você, tá bom? A gente volta daqui a pouquinho com outro vídeo.